Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia 28 de abril, tá? O Corinthians entra em campo domingo contra a equipe do Fortaleza, 4 horas da tarde. A gente vai se atualizando aí sobre essas novidades. Antes, peço que me sigam lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Quai. Saiu o conteúdo ontem, saiu os gols do Maicon. Hoje teremos TBT e a gente vai sempre aí postando os conteúdos do Corinthians para vocês. Vai interagindo, trocando aquela resenha. Demorou, rapaziada? Hoje, como quinta é quase sexta, já falei pro editor. Vamos direto, sem edição, vamos para cima. Já falaram aí da primeira novidade, tá? Eu falei aí a data, o horário do jogo, né? Corinthians e Fortaleza, domingo, 4 da tarde, lá na Neoquímica Arena. Eu estarei presente, tá? Vou de leste inferior, provavelmente, leste inferior, se eu não me engano, que eu comprei. E é isso, estarei lá no estádio do Corinthians para acompanhar a nossa equipe. Não fui contra o Boca, por quê? Porque eu não consegui ingresso. Fui para comprar lá na hora que abriu para o fiel torcedor, o site travou, não carregou, não tem mais ingresso, tá? Já falei aqui, mas mais uma vez aí, não consegui no jogo contra o Boca porque não consegui ingresso. Aí, aí você vai em grupo de Facebook, procurar e tal. Até cheguei a mandar mensagem lá para um cara que tava anunciando. Aí ele falou, manda o Pix aí. Falei, ixi, esse cara tá estranho. Falei, não, faz o seguinte, manda só a foto do ingresso pra eu ver que você tá com ele mesmo. Aí eu te mando o dinheiro. Não, rapaziada, de verdade. O cara pegou um print de qualquer ingresso e escreveu o nome dele por cima. Com qualquer a fonte diferente do que tava no ingresso. A fonte ele não se deu ao trabalho de fazer uma montagem bem feita pra tentar me enganar. Escreveu o nome dele todo feio. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Sem condições, tá vendo? Então, assim, o pessoal aproveita também para dar golpe e tudo mais. Então, vamos ficar esperto, rapaziada. Se for para comprar, fieltorcedor.com.br ou ingressoscorinthians.com.br. E aí, já lembrando, para quem é fiel torcedor, já está aberto, tá? Já tá vendendo aí os ingressos. Para os torcedores em geral, abre hoje, tá? Hoje, às 3 horas da tarde. Certo? Hoje às 3 da tarde fica aberto aí para todo mundo a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza no domingo 4 horas da tarde. Lembrando, quem é fiel torcedor tem os descontos e tudo mais, algumas vantagens, pega ingresso antes, beleza? Os valores vão de 50 a 500 reais, tá? Enfim, já falei bastante sobre isso. Norte a 50, sul 90. Leste superior 110, leste inferior lateral 130, leste inferior central 150, tá? E os outros preços aí, até 500 reais, que é o Oeste Business, e o Oeste inferior central 400 reais. É nessa média aí, rapaziada. Conto com a presença de todos, quem puder, quem não puder, acompanha o nosso time aí pela Globo, tá? O jogo vai passar na Globo e no Premiere. Então é isso, rapaziada. Todas as informações aí pra vocês de ingressos de Corinthians e Fortaleza. Bom, agora quero trazer aqui uma entrevista do Maicon. O Maicon aí, que é a celebridade dessa semana, né? Foi o nosso melhor jogador aí contra a equipe do Boca Juniors, 2 gols e tudo mais. Concedeu uma entrevista coletiva pro Seleção Sport TV, tá? E aí ele falou o seguinte: hoje estou muito focado no Corinthians, não tinha jogado 90 minutos ainda. Estava trabalhando para isso. Tenho muito para ajudar e muito para aprender aqui. Sei que o meu contrato acaba em dezembro, sei de tudo isso, mas não tenho foco em ir embora nessa janela ou na outra. Então assim, primeira coisa que já surgiu, até na live que eu fiz pós-jogo, pô, John, Corinthians comprou, o Maicon tá emprestado? Como que tá? Ele tá emprestado ao Corinthians, tá? Até o final do ano. E aí o Corinthians teria uma preferência de compra. Só que até essa preferência você tem que comprar, você tem que pagar. E não é barato, o Maicon não é um jogador barato. Eu seria a favor do Corinthians comprar o Maicon. Só que tem que ver se o Maicon quer continuar no futebol brasileiro, tá? Porque ele tem espaço no futebol europeu também. Vinha se destacando no Shakhtar, virou titular absoluto e tudo mais, se desenvolveu muito, tá?
Então tem esses dois pontos. Pô, mas ele falou que não quer ir embora nessa janela. Do meio do ano, provavelmente não mesmo, que vai estar com a temporada correndo aí com o Corinthians. Agora, na do fim do ano, que acaba o contrato dele com o Corinthians em dezembro, aí a gente já não pode garantir mais nada. Tá? Não pode, entendo também a entrevista dele agora, ele não vai falar, em dezembro eu vou embora e tal. Ele tem que falar que tá focado aqui, como ele está demonstrando que está, tá? Tá jogando muito, tá se dedicando e tudo mais. Então, assim, pra mim é uma entrevista meio que padrão, tá? É só ele falando, pô, tô focado e tal, tenho muito pra ajudar e pra aprender, e beleza, sei do meu contrato em dezembro, mas não tô pensando em sair, tá? É isso, é isso. E aí ele falou, ó, se for pra acontecer, no caso ele continuar aqui no Corinthians, vamos sentar e conversar. Estou focado em ajudar o Corinthians como eu puder. Então é isso, rapaziada. É só ele meio que despistando pra não criar nem suposições, né? Vamos falar assim. Pô, o Maicon vai embora, o Maicon vai ficar. Ele garantiu que vai ficar, ele garantiu que vai embora. Não, ele só deixou em aberto. E aí, por fim, ele falou sobre essa questão de intensidade, tá? Que a nossa torcida cobrou, essa questão da vontade e tal. Ele falou o seguinte: em alguns momentos, treinadores, jogadores, imprensa, todo mundo que está ligado ao futebol confunde o momento da intensidade. Na Europa, os times são intensos, mas em certas zonas do campo. Não tem como ser o tempo todo e em todas as zonas do mundo. O City sofre com o jogo em alguns momentos. Não tem como ser intenso os 90 minutos. Concordo plenamente, Michael. Concordo plenamente. Eu assisti, por exemplo, Real e City. City Real, né, no caso, que foi lá na Inglaterra. O jogo 4-3. O City comendo a bola, mas em diversos momentos baixa um pouco as linhas. Não dá para o tempo inteiro você estar apertando lá em cima, tá? O tempo todo, o jogo inteiro, não dá. Concordo plenamente, Maicon, você tá certo. Ele ainda completou: a intensidade é importante, mas ainda mais é a estratégia. A intensidade nos aproxima da vitória, porque ficamos em cima do time, do gol, e a chance de marcar é maior. Mas recuar e respeitar a estratégia é um ponto muito importante. Concordo mais uma vez, Maicon. Tudo que você falou aí eu concordo. Tem a hora de apertar em cima, tem a hora de ser intenso, tem a hora que você tem que recuar um pouco, baixar as linhas. Só que aí eu te pergunto, Maicon, em qual momento do jogo contra o Palmeiras que o Corinthians foi intenso? Fala pra mim assim, ó, durante esses 3 minutos, eu quero uma faixa de 3 minutos de intensidade do Corinthians. Não teve. Então eu concordo com você que não dá pra ser intenso o jogo inteiro, mas também não dá pra não ser intenso o jogo inteiro. Tá? Vamos concordar aí, Maicon. Vamos chegar num acordo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa entrevista dele. Bom, vou tomar uma água aqui rapidinho. E aí, outro jogador que concedeu entrevista coletiva essa semana foi o Duqueiroz, tá? Dupla de volante aí do Maicon essa semana. Um cara que a gente criticou bastante, tá? Eu critiquei muito. Principalmente por essa falta de intensidade na marcação, deixando muito espaço na frente da área do Corinthians. E é o que eu falava, o Duqueiroz não pode jogar sozinho. O Paulinho e o Renato não ajudavam na marcação. Agora que entrou Maicon e Duqueiroz, a gente tem uma sustentação na frente da zaga do Corinthians. Tá? Melhor do que tinha. O Maicon tem uma característica de marcação muito forte, de fechar espaços, de antecipar a jogada do outro time, tá? O Maicon não é o cara que vai toda hora tá dando bote na frente da área e tudo mais, mas ele fecha muito espaço, antecipa a jogada, aperta, entendeu? E aí, o próprio Duqueiroz também vai criando espaço, os dois se alternam muito, entre quem chega perto da área, quem volta, quem segura, sabe? Vão se alternando. E aí é questão de treinamento, de conhecimento, de entrosamento, tá? Entre os dois jogadores e tudo mais. E aí perguntaram para o Duqueiroz, tá? No podcast GE Corinthians, se ele tem medo, tá? De jogar na Bombonera no dia 17 de maio. Ele falou o seguinte, ó: vai ser gostoso. Difícil é jogar aqui no campo da Quebrada. Cola lá pra você ver. O Duqueiroz, pra quem não sabe, é aqui da Vila Gomes, tá? Na zona oeste de São Paulo. E aí ele completou, né, falando sobre essa vivência dele com o Corinthians e tudo mais. Ele falou, ó:
O Corinthians, a rua e meus pais me ensinaram muitas coisas. Quando a gente perde um clássico, é sempre dolorido e foi de um jeito que a gente não queria. Mas acho que esse jogo foi para lavar a nossa alma. E por fim, tá? Por fim, uma coisa que eu gostei muito quando eu vi na entrevista, muito, muito, muito real, foi de um trecho que ele fala sobre o Vitor Pereira. Ele falou, o Vitor Pereira chegou, me acompanhou alguns dias aí, né, nos treinamentos, conhecendo os jogadores, vendo as características e tudo mais. Aí ele falou o seguinte: o Vitor me chamou para conversar, falou que via bastante potencial em mim, que eu tinha que evoluir em algumas coisas, mas que me via em nível de volante top mundial. Ele usou essas palavras, até achei engraçado. Falou que me via em nível top mundial de seleção brasileira, porque sou um volante completo. Marco, consigo atacar, tenho força. Ele me deu dicas para evoluir e perguntou: Du, você quer crescer bastante comigo? E eu falei: quero. Aí ele perguntou: você está disposto a aprender? Estou. Então ele disse: você vai crescer bastante comigo, tá? E aí ele falou: é o que está acontecendo, que ele está numa constante evolução. E é isso, rapaziada. Pô, a gente pega um treinador que acabou de chegar no time, está conhecendo os jogadores aos poucos, características e tudo mais. Já viu do Queiroz e falou: pô, o menino ali tem potencial, mas tem alguns déficits, certo? Falta uma qualidade nisso aqui, falta desenvolver um pouquinho isso. Vou pôr ele no banco? Já vou queimar o cara, quando ele se desenvolver eu vejo? Não. Chamou o cara, olho no olho e falou: ó, você quer aprender? Você está disposto a aprender? O jogador falou: estou. Falou: então beleza, então você vai crescer comigo. Eu vou te ajudar. A gente vai estar sempre conversando, sempre ajustando, tá? Agora se chega um cara mais marrento. Ah, o técnico acabou de chegar, tá falando aí que eu quero aprender com ele. Tem jogador que é assim, a gente sabe. A gente sabe, tem jogador que não aceita ouvir nada. Não aceita ouvir nada. O treinador chega e fala: ó, você precisa melhorar na finalização. Ah, não, minha finalização é boa, não quero aprender mais nada. Entendeu? Então, assim, obviamente que a questão do Vitor Pereira falar que o Duqueiroz é um volante top mundial, sem condições, tá? Não se compara. O volante top mundial é outro nível. Mas, assim, para o futebol brasileiro, o Duqueiroz é um jogador que tem qualidade e o principal que eu vejo, margem para aprender, margem para evoluir, tá? E aí, outro ponto importantíssimo, ele quer aprender, ele está disposto. Então, assim, John do Timão, confio, tá? Confio em você. Já te critiquei muito e você sabe disso. Na terça-feira, né, foi o jogo. Você jogou muito, foi muito bem aí contra o Boca Juniors. E assim, se daqui pra frente entrar mais um volante com você, que seja o Maicon, por exemplo, você continuar se desenvolvendo, evoluindo e tudo mais, a sua tendência é virar titular absoluto do Corinthians, tá? Depende mais de você do que da gente. Eu vou continuar apoiando na hora de criticar. Vou colocar aqui os pontos, mas estou apoiando o Du. Apoiando de verdade o Duqueiroz. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês e o que acharam dessa conversa do Vitor Pereira. Eu fiquei muito feliz, rapaziada. Bom, agora eu quero falar sobre o que aconteceu com o torcedor do Boca, tá? No estádio aí do Corinthians no jogo terça-feira. Ocorreu um caso de racismo explícito, filmado e tudo mais. A polícia foi, pegou o cara, levou pra delegacia, tal, passou. Ontem, durante o dia, um amigo dele postou um story. Aqui não passou nada e um emoji de macaco de novo, tá? O cara que cometeu o racismo e um amigo dele. Tipo assim, debochando. Os dois dando risada. Porque ele foi, pagou uma fiança de 3 mil reais e saiu. Acabou, tá resolvido, voltou pra casa. O William fez uma publicação, ele falou: isso aqui é uma piada. Um ato de racismo que vale 3 mil reais, até quando? Até quando? Pô, John, mas às vezes é um caso isolado e tal. Já ouvi muitas vezes isso, muitas vezes. Aí eu quero trazer aqui essa semana, tá? Essa semana. No jogo do Bragantino, não lembro quem o Bragantino pegou. Foi o River não. Estudiantes e Bragantino.
caso de racismo contra a torcida do Bragantino. Ontem, Palmeiras e Emelec, caso de racismo contra a torcida do Palmeiras. Ó, de terça pra cá, 2 dias, né? 2 dias. O Corinthians e o Bragantino jogaram terça, o Palmeiras quarta. 3 casos. Ah, é caso isolado. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples e rápida pro Duílio. Bem simples e rápida. Ô Duílio, por que você não tem coragem de ir lá na Conmebol e falar, ó, enquanto não acabar isso, não houver uma punição severa, algo concreto, não entra a torcida visitante no estádio do Corinthians. Por que você não fala isso? Você não chega na Conmebol e bate o pé? Por quê? Não é um caso de ódio? Não é um caso de violência? Não é um crime que estão cometendo? É o crime de racismo. E aí? Por que o Duílio não abre a boca agora? Vai lá na Conmebol. Ah, mas agora, pra ficar 3 dias em silêncio contra a torcida do Corinthians é um leão. É um leão. Agora, pra bater de frente com a Conmebol, por algo que a gente já tá vendo, ó, há muito tempo, é um gatinho. Tá? É um gatinho. Então, Duílio, mais uma vez, pra mim essa sua campanha de 3 dias de silêncio foi um oportunismo seu, tá? Um oportunismo. Porque a gente tá vendo outras situações e vocês estão quietinhos. Por que não junta com os clubes brasileiros e vão todos na Conmebol? Pra tomar uma atitude? Por quê? Essa é a minha dúvida, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o atacante William, tá? Ele foi, pô, simplesmente extremamente criticado aí por um jornal inglês, tá? Aparentemente, eles não gostaram da saída dele do Arsenal, tá? É o diário inglês Mirror. Eles falaram, ó, o William voltou pro clube dele de infância e tudo mais, tal, chegou entusiasmado, beleza. Só que acabou essa animação. Acabou a animação. Eles falaram, ó, ele chegou a um acordo para rescindir com o Arsenal e tudo mais. A passagem dele pelo Arsenal foi decepcionante, tá? Foi decepcionante e tudo mais. Beleza. Concordo, tô entendendo todos os pontos. Só que aí eu já faço uma pergunta, porque eu vi a entrevista do William falando sobre a temporada dele no Arsenal. Ele falou, ó, as coisas não aconteciam. O time simplesmente não engrenava. Aí eu pergunto, qual o último jogador que foi pro Arsenal e deu certo? Que colocou o Arsenal na briga por um título? Qual o último título do Arsenal? Ah, a temporada do William foi decepcionante? Ou do time inteiro do Arsenal? Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá pra colocar o William como culpado da temporada ruim do Arsenal. Há quanto tempo que o Arsenal não faz uma temporada boa? Pelo amor de Deus. Enfim, mas, né, como é um diário inglês e tudo mais, falaram aí sobre a atual temporada do William. Falou, ó, o jogador de 33 anos completou 90 minutos pelo clube apenas uma vez em 2021. E embora os minutos do time principal sejam maiores nesse ano de 2022, gols e assistências continuam em baixa. Então, o Mirror, diário inglês, faz o seguinte, vê aí o que tá acontecendo no Arsenal e deixa o William quietinho trabalhando aqui. Esquece o cara. Deixa pra torcida do Corinthians falar do William, que pra mim jogou muito contra o Boca, tá? Pra mim jogou muito contra o Boca. Cuida aí do Arsenal, cuida do seu time aí e deixa a gente com o William. E aí, rapaziada, o que dá pra falar sobre esse diário inglês aí, o Mirror? E agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Pedrinho, tá treinando lá em Alagoas, acho que no CSA, tá? No CT do CSA, obviamente, não com o elenco do CSA, mas no CT do CSA, porque ele é de Alagoas, queria estar mais próximo aí da família e tudo mais. Não fechou com o Corinthians, não fechou com o Botafogo, com nenhum outro clube, não conseguiu esse empréstimo. E aí, a tendência é que ele feche com o Wolverhampton no meio do ano, tá? O técnico do Wolverhampton é o português Bruno Lage. Ele acompanhou um pouco do Pedrinho no futebol português, né? Saída dele para a Ucrânia. Então conhece um pouco aí do Pedrinho. Falou, ó, quero o jogador. Quero o jogador na Premier League, jogando no Wolverhampton. E aí,
o que acontece? A janela abre no meio do ano, tá? O Portal Goal trouxe aí essa informação, que a janela abre no meio do ano. Já iniciaram as tratativas, tá? O preço do Pedrinho é de 18 milhões de euros, algo em torno aí de 95 milhões de reais. O Corinthians, caso essa negociação se concretize, tem direito a 5% por ser o clube formador aí do Pedrinho e vai pegar 4 milhões e meio a 5 milhões de reais. Tá? Então assim, de qualquer forma, é uma boa pro Corinthians, tá? Ele fechando com o Wolverhampton, pro Corinthians é uma boa. Agora, se ele continuar no Shakhtar, aí a gente não recebe nada. Mantém a temporada dele no Shakhtar. Isso, a gente falando se voltar ao campeonato ucraniano e tudo mais. Só que eu acho que vai demorar muito tempo, tá? Aí já é uma opinião minha, não é informação. A questão lá da Ucrânia ainda não está estabilizada. Muitas indefinições. Por isso, para o Pedrinho não ficar mais tempo ainda parado, tá? Que já estão um bom tempo parados. O que aconteceria? Ele fecharia com o Wolverhampton pagaria 18 milhões de euros para o Shakhtar e 5 milhões viriam para o Corinthians. Eu estou torcendo para que isso aconteça, porque o Pedrinho não vai voltar para o Corinthians. Ele não quer atuar no futebol brasileiro. Simples, tá? Simples. É isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Se o Pedrinho merecia uma chance aí no futebol inglês. Se vocês acham que ele vai dar certo na Premier League. E aí, como eu falei, na questão financeira é sempre positiva para o Corinthians. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!